Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate, filme de 1971, dirigido por Mel Stewart, adaptado da grande obra do Roald Dahl, que é a minha favorita do autor. Então, como nós estamos próximos ao lançamento de Wonka, vou revisar as duas versões de A Fantástica Fábrica de Chocolate para o cinema, começando por um caso de produção que eu considero único e que dificilmente seria replicado hoje em dia. A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 71, tem um investimento com distribuição da Paramount, mas não consegue uma grande bilheteria. É um filme que se tornaria popular posteriormente graças à televisão. E aí que vem uma questão muito interessante quanto ao financiamento. Esse filme não foi bancado pela Paramount, foi bancado pela Quaker, a empresa, essa mesmo que você conhece, e o plano da Quaker era fazer justamente toda uma linha de doces com destaque para o Wonka e usar o filme como uma plataforma para a venda da barra de chocolate do Willy Wonka. Esse era um plano que para a empresa fazia muito sentido. A Quaker paga 3 milhões de dólares em troca desse licenciamento, 3 milhões de dólares financia praticamente toda a produção, só que aí com a baixa bilheteria e depois as poucas exibições na TV ainda nos anos 70, a Paramount decide não renovar o licenciamento. O que a Quaker faz? A Quaker ela pega o licenciamento em 77 de um filme que ela não tinha o que fazer. É uma empresa da área da alimentação, não da área do cinema. Então eles acabaram transferindo os direitos para a Warner. E depois o que a Warner fez com a Fantástica Fábrica de Chocolate de 71 é algo muito, mas muito efetivo. Como era uma adição de catálogo que simplesmente a Warner não tinha participação, eles decidiram facilitar a distribuição internacional do filme para a TV. Esse longa ganhou grande popularidade nos anos 80 com várias reprises. Nos anos 90 já era um filme que tinha todo um legado, também até o ponto, da Nestlé resgatar a marca Wonka, porque para piorar as coisas para a Quaker, além do filme não ter o impacto esperado, o próprio chocolate não conseguiu também se destacar inicialmente, com muitas controvérsias. Era um chocolate que diziam que derretia na prateleira, que não tinha também um gosto bom quando comparado aos rivais. E aí quando a Nestlé busca reestruturar essa marca Wonka, sabia que o filme já tinha uma grande popularidade. Pessoal, o Roald Dahl foi convidado para escrever o roteiro, participar da adaptação e também se tornar um consultor de A Fantástica Fábrica de Chocolate de 71. Ele não fez propriamente o roteiro, ele fez ideias para adaptação e isso não acabou interessando os produtores. Os produtores queriam um roteiro de fato, um roteiro adaptado. Problema dessa parceria foram as várias diferenças criativas. O que fazer com A Fantástica Fábrica de Chocolate? Uma comédia ou um musical? Em um momento parecia que só tinha essas duas saídas e que não tinha como fazer outra coisa. O David Seltzer, o produtor, queria um musical e isso fez com que o Roald Dahl abandonasse a produção. Ele até tem o crédito do roteiro, mas ele não escreveu o roteiro. Para piorar as diferenças criativas, quando é feita a seleção do Gene Wilder para interpretar o Willy Wonka, aí sim que o Dahl fala, não, isso aqui não vai dar certo, e posteriormente o Dahl dizia que ele não gostava dessa versão porque era uma versão muito diferente do que ele havia imaginado. Mas pessoal, eu gosto muito do livro, gosto muito do filme também, e eu penso que quando a gente fala de adaptação, tem aquela fina linha do que fazer, seguir todo o texto ou adicionar criatividade. E aliás, nesse sentido da criatividade, uma questão quanto ao respeito à obra base. Você quer seguir essa obra base, não quer que acabe ficando marcado como uma adaptação desrespeitosa. A ideia de bancar um musical também, e são vários segmentos, é uma ideia muito arriscada. Eu acho que existe um desnível, e eu não me interesso muito pelos segmentos introdutórios, mas me interesso muito na Fábrica de Chocolates por dois motivos. Primeiro, grande Gene Wilder, uma grande interpretação do Wonka, ele cria o seu Willy Wonka, e dizia isso posteriormente. E a segunda coisa, a magia dessa fantástica fábrica de chocolate. Todo esse cenário muito bem construído, um cenário que ele acaba gerando, em alguns momentos também, até mesmo tensão. Aliás, um outro destaque que eu poderia fazer é sobre essa parte inicial, não necessariamente os segmentos musicais, que eu não sou tão fã assim nesse começo, mas sobre essa corrida pelo bilhete dourado. O que significa todo o simbolismo e o que pode acontecer na Fantástica Fábrica de Chocolate. Essa grande vontade de descobrir o bilhete dourado vai afetar tanto uma pessoa muito pobre, humilde, como a rainha da Inglaterra. O filme sabe brincar com isso, o filme sabe tornar isso atrativo, sem contar, a questão depois da transição pro personagem de interesse
destacado na língua inglesa no título, que é o Willy Wonka. Essa versão do Gene Wilder é aquela que você pode isolar algumas cenas e tirar a seguinte conclusão: temos aqui uma personalidade excêntrica, idiosincrática. Será que ele é um sociopata? Porque tem algumas cenas que ele parece não demonstrar qualquer preocupação com coisas muito sérias. Do mesmo modo, parece que ele está prevendo tudo o que vai acontecer também. E eu considero uma boa versão e uma boa adaptação porque consegue articular os mistérios da fábrica de chocolate com os mistérios da própria personalidade do Wonka. O enigmático Willy Wonka, interpretado por Wilder, é dono de uma fábrica de chocolates cobiçada. Após um período com os portões fechados para evitar espiões, ele decide colocar 5 bilhetes dourados nas barras de chocolate, que garantiriam a visita ao local. E apesar das enormes dificuldades da sua família, o jovem Charlie, interpretado por Peter Ostrom, consegue um dos bilhetes e fica deslumbrado com o planejamento e com a complexidade da fábrica. Existem 2 grandes cenários de interesse em que o Mel Stuart e a equipe buscam construir e desenvolver em diferentes segmentos. Primeiro segmento, essa busca pelo bilhete dourado, em que existe um teor sentimentalista voltado para a família do Charlie, que é impossível não se interessar, é impossível não ficar com pena também da situação. Da mesma forma que tem gente muito rica atrás desses bilhetes dourados, comprando caixas e caixas de chocolate, o Charlie precisa juntar as moedinhas, precisa achar uma moedinha no chão para conseguir então essa barra com o bilhete dourado. E isso está bem vinculado à experiência do livro, apesar de eu não gostar dessa canção base para ressaltar esse teor sentimental, que eu penso que destoa também quando comparado às músicas bem mais atrativas da jornada dentro da fábrica. O Charlie é um menino que se preocupa com seus familiares e tenta superar as dificuldades do dia a dia e seguir sua vida, mesmo sem as condições necessárias, mesmo sem ter dinheiro. A integração dessas dificuldades no atum junto da busca pelos bilhetes acaba trazendo passagens bem resumidas, mas que da mesma forma geram esse interesse pelo que vai acontecer na fábrica. Mas eu entendo a abordagem de apressar alguns segmentos para priorizar as características de cada uma das crianças, isolando especialmente a personalidade em traços negativos e questionáveis, em que o filme coloca para consideração gula, ganância e consumismo, que acabam gerando um paralelo com essa humildade e com a empatia do Charlie. O cenário dessa fantástica fábrica de chocolate é excelente, é um trabalho que passa do figurino à direção de arte, o uso das cores, a construção desse ambiente atrativo, sem contar as surpresas, seja as surpresas do local ou as surpresas com a atitude do próprio Willy Wonka. E eu considero a interpretação do Wilder excelente, em que oferece muitas possibilidades para a leitura, pela forma como ele interage com as crianças, ou mesmo como parece despreocupado com algumas coisas bem sérias. A inspiração para a obra base do Dahl tem em conta uma disputa que foi muito popular pelo teor sensacionalista da cobertura da imprensa entre Cadbury e Rowntree na Inglaterra. No livro isso está bem direcionado para um antagonista e essa quebra de confiança. No filme você vai ter toda uma questão ética e moral nos personagens com desafios em que o Wonka ele precisa fechar sua companhia, justamente se isolar para não ter qualquer possibilidade de vazar os seus segredos. Quando a produção apresenta os Oompa Loompas, quando a produção se torna um musical com segmentos com eles, eu penso que fica melhor também na comparação dos atos de músicas sentimentalistas da introdução e daquela passagem da busca pelos bilhetes para dentro da fábrica. A diferença ela é gritante, até porque as letras dos Oompa Loompas são bem melhores. Mesmo assim, eu noto uma certa dificuldade de dar atenção para toda a jornada com tantos personagens, e a decisão da equipe é de isolar cada uma das crianças para uma situação de conflito. E aí que você tem essa questão ética e moral, e isso vai envolver o Charlie, isso vai envolver um desafio, a questão da confiança do próprio Wonka, em quem ele pode confiar e qual vai ser o legado disso tudo. Eu entendo que o Dahl odiava porque ele queria um outro filme, ele queria uma outra proposta, mas como adaptação, é uma adaptação de risco, com boas passagens musicais e extremamente criativa, que deixa uma marca muito forte também. Para a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971, nota 8. Como eu disse, o filme ele não teve uma boa estreia, mas ele se torna extremamente popular pela TV, e em breve nós teremos mais uma entrada dessa franquia, mais uma vez agora produzida pela Warner, com direção e roteiro do Paul King. Com certeza vou trazer a cobertura aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!